Se você perguntar a um piloto qual é o assento mais seguro em um avião, ele provavelmente apontará para o cockpit e dirá que é aquele, desde que ele esteja sentado nele. Mas e quanto aos assentos dos passageiros? Essa pergunta continua surgindo. Então, existe realmente cientificamente um assento mais seguro ou uma parte mais segura no avião para se sentar? Fique ligado. Se você supor que eu, no canal Mentor Now, cobriria todos os voos comerciais que estão acontecendo, e digamos que eu cobrisse 3 voos por mês, como costumo fazer, quanto tempo você acha que levaria para eu cobrir voos completamente sem incidentes antes de chegar ao primeiro acidente fatal? Pense nisso por um momento. Voltaremos a isso no final, porque se encaixará perfeitamente com o que estou prestes a cobrir hoje. E um aviso justo a todos vocês. Vou falar sobre acidentes neste episódio, mas aguentem firme porque tenho um ponto a fazer com isso. Em 1971, uma jovem de 17 anos chamada Juliane Köpke foi encontrada por moradores locais vagando pela floresta amazônica. Logo se descobriu que ela era a única sobrevivente do acidente do voo Lanza 508, e os especialistas acreditam que sua sobrevivência teve muito a ver com onde ela estava sentada na aeronave. A aeronave envolvida era um Lockheed L-188 Electra, que de alguma forma acabou dentro de uma tempestade. Hoje temos radares meteorológicos avançados para evitar isso. Mas neste caso, a aeronave foi submetida a turbulência severa, bem como a pelo menos um raio. Devido às limitações tecnológicas da época, os investigadores nunca conseguiram explicar por completo como tudo isso ocorreu. Mas o que sabemos com certeza é que a aeronave sofreu uma falha estrutural e se desintegrou completamente enquanto ainda estava voando em cruzeiro. Então, como alguém poderia realmente sobreviver a isso? Köpke estava sentado na janela em uma fileira de 3 assentos. Quando a aeronave se partiu, essa fileira permaneceu intacta e anexada a uma seção da fuselagem. E os especialistas acreditam que essa peça agiu como uma espécie de paraquedas, ou talvez começou a girar como as lâminas de um helicóptero enquanto caía. Mas, de alguma forma, a queda de Köpke foi atenuada o suficiente para salvar sua vida. Incrivelmente, também se descobriu mais tarde que vários outros passageiros também sobreviveram à desintegração em pleno ar. Mas, diferente de Köpke, eles se feriram tão gravemente ao atingir o solo que morreram antes de serem resgatados. Então, um assento na janela pode ser um pouco mais seguro? Bem, para responder a isso, teremos que olhar para algo mais recente, como o 737 MAX 9 da Alaska Airlines, cujo plug da porta explodiu em janeiro de 2024. Esse foi um evento aterrorizante para todos a bordo, mas felizmente ninguém estava sentado ao lado da abertura quando a explosão aconteceu. Então, as únicas vítimas foram alguns telefones e a camiseta de um jovem passageiro sentado à frente do plug da porta. E claro, a reputação da Boeing, eu acho. Porém, em 2018, um passageiro na janela de outro 737 não teve a mesma sorte. O voo 1380 da Southwest Airlines havia partido de Nova York LaGuardia e estava a 32 mil pés quando seu motor esquerdo falhou repentinamente. Essa falha soltou partes da entrada do motor e do revestimento, atingindo a asa, a fuselagem e uma janela na fileira 14. E, tragicamente, uma passageira estava sentada ao lado dessa janela quando a peça atingiu e ela acabou sendo parcialmente puxada para fora através da janela, o que causou ferimentos tão graves que ela acabou não resistindo. E, como se vê, esse não foi o único caso em que os assentos de janela se mostraram um pouco arriscados. Em 2014, um passageiro foi hospitalizado após um Bombardier Q400 ter um pneu estourado durante a decolagem. O voo, então, depois disso, desviou para Edmonton, mas ao pousar, o trem de pouso principal direito colapsou, fazendo com que pás da hélice do motor direito atingissem o solo e se quebrassem. Fragmentos das lâminas penetraram na cabine, ferindo um passageiro sentado na 7ª fila. Agora, eu sei que tudo isso pode parecer bastante assustador, mas lembre-se, eu estou vasculhando o mundo inteiro ao longo da história para lhe dar esses exemplos específicos.
e você precisa olhar para o contexto inteiro desses acidentes antes que possa tirar quaisquer conclusões certas deles. Não surpreendentemente, muitos tentaram analisar acidentes históricos para descobrir quais assentos de aeronaves são, de fato, os mais seguros. A Popular Mechanics fez isso em um estudo publicado em 2007. Usando dados do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, eles analisaram 20 acidentes desde 1971, incluindo fatalidades e sobreviventes. Nesse estudo, descobriram que os sentados na parte de trás tinham 69% de chance de sobreviver a um acidente, enquanto os da frente tinham apenas 49%. E os passageiros sentados ao lado da asa se encontravam em algum lugar entre esses dois, com cerca de 59%. Isso significa que, em 11 dos 20 acidentes, as taxas de sobrevivência foram muito melhores na parte de trás do avião. E apenas 5 acidentes favoreceram os assentos de primeira classe ou executiva. Os pesquisadores relacionaram essas descobertas com o fato de que as aeronaves frequentemente caem em uma atitude de nariz para baixo. Ao menos na amostra analisada, os passageiros sentados na parte de trás estavam mais protegidos. Um estudo recente da revista Time analisou acidentes de 1985 a 2000 e chegou a uma conclusão semelhante. As pessoas no fundo pareciam mais seguras e também descobriram fatos interessantes sobre os assentos do meio em cada fila. O estudo revelou que os assentos tinham uma taxa de mortalidade de apenas 28%, em comparação com 44% para os assentos de corredor. Além disso, descobriram que as pessoas mais próximas das saídas tinham mais chances de sobreviver, pois poderiam se retirar mais rapidamente durante uma evacuação. Considerando isso, todos deveriam ignorar a primeira classe e escolher os assentos do meio para a parte traseira do avião? Bem, este estudo teve algumas grandes limitações, porque só analisou 17 acidentes que tiveram os mapas de assentos publicados. E isso claramente indicava que eles não podiam considerar o contexto completo desses acidentes. Isso também evidencia o problema intrínseco a esses estudos. O conjunto de amostras é simplesmente muito pequeno. Existem tantos fatores que afetam as taxas de sobrevivência em um acidente, como a atitude da aeronave, velocidade, tipo de acidente e em que parte do voo ocorreu o acidente. Por exemplo, se olharmos para o voo 1951 da Turkish Airlines, que caiu no aeroporto de Amsterdam Schiphol em 2009, embora apoie a teoria de que os assentos da frente são piores, as menores fatalidades e lesões críticas foram encontradas entre os passageiros sentados sobre as asas, com aqueles situados nas fileiras 14 a 17, sofrendo apenas ferimentos leves. Em contraste, houve várias lesões graves na parte de trás, incluindo uma fatalidade de um membro da tripulação sentado na seção de cauda. A aeronave envolvida no acidente era um Boeing 737NG. Uma teoria era que, como ele caiu com o trem de pouso abaixado e nariz para cima, a aeronave se partiu de forma a minimizar as lesões dos passageiros sobre as asas. O voo 232 da United Airlines caiu em Sioux City em 1989 após uma falha no motor afetar os sistemas hidráulicos, deixando a tripulação com controles de voo muito limitados. Novamente, o padrão de lesões nesse caso foi completamente diferente. Apesar da situação quase impossível, a heróica tripulação conseguiu baixar o trem de pouso e direcionar a aeronave aproximadamente em direção à pista, controlando seu curso e taxa de descida usando apenas o empuxo diferencial dos motores restantes. Apesar de terem conseguido fazer isso, eles não foram capazes de controlá-lo completamente durante o pouso. Então, a asa direita acabou atingindo a superfície primeiro e a aeronave então capotou e se despedaçou. Mas, milagrosamente, houve 184 sobreviventes. Nesse caso, a maioria deles estava sentada mais à frente, entre as fileiras 9 e 20. Isso aconteceu com um DC-10, que tinha 5 fileiras de primeira classe e 38 fileiras no total. Das 26 pessoas na primeira classe, 18 foram mortas e 8 sofreram ferimentos graves. Curiosamente, porém, um passageiro que estava sentado na fileira 25, junto à janela e sobre a asa, não sofreu nenhum ferimento. Crucialmente, enquanto muitos passageiros nas fileiras 23 a 38 morreram, metade deles sucumbiu à inalação de fumaça.
Então, não foi o acidente que os pegou, mas sim a fumaça antes que pudessem evacuar. Embora os estudos mencionados indiquem que pode haver assentos melhores que outros, os cientistas não se limitaram a analisar estatísticas para tentar responder a essa pergunta. Eles também derrubaram uma aeronave de verdade, mas depois te conto todos os detalhes sobre isso. Em 2012, um experimento incrível foi realizado. Um Boeing 727-2000 carregado com câmeras, instrumentos científicos e bonecos de teste foi propositalmente colidido com o solo no México. Agora, isso foi em parte um estudo científico, mas também foi feito para a televisão. Embora possamos aprender algumas coisas com isso, há questionamentos sobre o quão científico isso realmente foi. Devido às regras de direitos autorais, não podemos mostrar as imagens reais. Mas eis como eles fizeram. A aeronave decolou com pilotos reais a operando inicialmente, e então eles a configuraram para que pudesse ser controlada remotamente antes de saltarem de paraquedas para a segurança, para o qual as escadas aéreas traseiras do 727 foram bastante úteis a propósito. Após a saída dos pilotos, outro piloto assumiu o controle da aeronave remotamente para o solo em um local pré-determinado. Então, como acabou ficando a aparência do acidente? A aeronave pousou a uma velocidade de aproximadamente 120 nós, que é uma velocidade de aproximação média. Mas quando tocou o solo, fez isso com uma taxa de descida de 1.500 pés por minuto, que é muito maior do que você veria em uma aproximação estável, onde a taxa de descida não deve ser mais do que 1.000 pés por minuto. E também, crucialmente, durante um pouso normal, essa taxa de descida é então interrompida por um flare no final, onde a taxa teria diminuído significativamente para talvez 200 a 300 pés por minuto, mas não neste caso. Isso significou que o 727 acabou atingindo o solo com o nariz para baixo, quebrando e dividindo-o em várias partes. Grandes partes da aeronave sobreviveram ao acidente, incluindo a maior parte da fuselagem e a seção do nariz com o cockpit, que permaneceu intacta apesar de se separar do resto do avião. Quanto aos bonecos de teste de colisão a bordo, bem, os da frente não se saíram muito bem. Os que estavam sobre as asas ficaram principalmente bem, mas tiveram alguns ferimentos nos membros inferiores e impacto de detritos voadores. Mas, curiosamente, a maioria dos bonecos na parte de trás poderia ter realmente se afastado do acidente se eles pudessem andar, é claro. Quanto às lesões nas pernas dos bonecos na seção central, elas ocorreram principalmente nos tornozelos, provavelmente devido à posição de apoio em que todos os bonecos estavam durante o acidente. A posição de apoio é a recomendada para se adaptar, pois ajuda a prevenir lesões graves na coluna e na cabeça. E se você observou atentamente os cartões de segurança durante o briefing de segurança, eles dirão para você colocar os pés planos no chão e mais para trás do que os joelhos para evitar bater nos assentos da frente. Em seguida, dobrar-se na cintura e abaixar a cabeça. Agora, isso ajuda a proteger sua cabeça e coluna de impactos secundários e detritos voadores, e também impede que seus membros se agitem. Mas também coloca peso extra nas suas pernas inferiores, o que impede que elas se movam para frente se o avião parar repentinamente. Mas esse peso extra também estressa mais seus tornozelos, causando essas lesões. Agora, embora esse tipo de lesão possa definitivamente afetar sua capacidade de evacuar rapidamente após um impacto, o que não é ideal, a posição de brace é ainda a posição recomendada a adotar, pois oferece a melhor proteção geral. A posição de brace moderna foi desenvolvida após o estudo de lesões sofridas por passageiros no desastre aéreo de Kegworth, que também apresentei no canal Mentor Pilot. Quando o acidente ocorreu, o capitão anunciou: "Preparem-se para o pouso forçado", apenas 10 segundos antes do impacto, permitindo aos investigadores estudar as lesões dos passageiros preparados em comparação aos que não se prepararam. Isso se tornou praticamente a primeira pesquisa real sobre qual posição funcionava melhor e ainda a usamos hoje. A propósito, naquele acidente, as pessoas na parte de trás foram as que mais sobreviveram. Mas lembre-se, esta aeronave atingiu o solo com o nariz primeiro em um aterro com uma taxa de descida bastante controlada. Então, o que aconteceria se a atitude da aeronave fosse diferente em um acidente?
Para entender melhor, vamos analisar o voo Asiana 214, um Boeing 777 que tentava pousar em São Francisco quando o acidente ocorreu. Agora, como eu expliquei no meu vídeo sobre esse voo, a aeronave acabou muito baixa e lenta, bem abaixo do caminho de planeio, o que resultou neles basicamente voando para o muro do mar, no limiar da pista, com uma atitude de nariz mais alta. Como resultado, a aeronave atingiu o solo primeiro com a cauda. Devido à maior absorção das forças de impacto pela seção traseira da aeronave, mesmo com o capotamento após o primeiro impacto, houve um número significativamente maior de feridos entre os passageiros sentados na cabine traseira. Portanto, a atitude da aeronave e a rápida evacuação dos passageiros parecem ser os aspectos mais cruciais para sobreviver a um acidente aéreo. Mas, obviamente, não há uma maneira real de saber esses dois fatores quando você está escolhendo seus assentos. Recapitulando, o problema não é que as estatísticas mostrando menos ferimentos na parte traseira estão incorretas. É que existem tantos tipos diferentes de acidentes sobrevivíveis onde outras partes do avião poderiam ser opções melhores. E também há tão poucos acidentes no total que as estatísticas têm valor limitado. Mas e quanto ao design dos assentos, então? Será que estar em uma suíte de primeira classe poderia te manter mais seguro? Bem, não. Todos os assentos de aeronaves, desde os de primeira classe totalmente reclináveis até os econômicos básicos, precisam atender praticamente aos mesmos requisitos de segurança. Isso inclui ser capaz de suportar a força de 16G em uma aeronave que pararia muito repentinamente. Fabricantes de assentos testam isso, prendendo bonecos de teste de colisão nesses assentos e os lançando em uma pista em alta velocidade. Eles também testam para momentos de arfagem, rolagem e guinada, bem como algo chamado critério de lesão na cabeça, que basicamente é se o assento pode ajudar a proteger contra lesões na cabeça. Depois, há coisas como quão resistentes ao fogo são os materiais e quão recuperável é o colete salva-vidas. Os assentos de passageiros precisam cumprir uma longa lista de requisitos e são testados dinamicamente de diversas formas. Em termos de segurança, não há diferença entre um assento econômico e um de primeira classe. Agora, se estamos falando de conforto, bem, então é uma história diferente. Agora, quanto à posição do assento, todos os assentos são testados na posição vertical e com o cinto de segurança bem preso. A posição vertical é importante tanto para você ter a postura correta, quanto para permitir que as pessoas atrás de você evacuem mais facilmente. E sim, mesmo os assentos de primeira classe totalmente reclináveis devem ficar na posição vertical durante decolagem e pouso. Então, quando a tripulação pedir para levantar seu assento e colocar o cinto, sempre obedeça. Isso pode salvar sua vida. Agora, eu sei que haverá perguntas sobre por que não montamos os assentos voltados para trás em vez disso. E embora isso possa ser marginalmente mais seguro, também afetaria muito o conforto do viajante. Além disso, os assentos teriam que ser mais pesados, pois a posição de apoio seria alterada para uma postura mais ereta, criando forças maiores na parte superior da estrutura do assento, exigindo uma construção diferente. Obviamente, isso não é desejável do ponto de vista econômico e só levaria a uma melhoria marginal na segurança geral, então o conforto e a economia tiveram precedência aqui. Essa é também a razão para não fornecer cintos de segurança de 4 pontos a todos os passageiros. Agora, apesar de parecer estúpido, dado o número minúsculo de acidentes, os assentos atuais são um bom compromisso entre a segurança necessária em emergências e o conforto e flexibilidade solicitados pelos passageiros. Realmente é tão fácil quanto isso. Mas então há, é claro, a questão da evacuação, que pode afetar drasticamente a sobrevivência caso ocorra uma emergência. Coisas como fumaça, fogo ou ferimentos que ocorrem durante as evacuações, combinadas com onde você está sentado, podem então desempenhar um grande papel na sua segurança. Mas provavelmente teria mais a ver com como você age e se prepara do que com a posição do assento em si. Durante o acidente do voo 516 da Japan Airlines, no início de 2024, fiquei impressionado ao ver que os passageiros deixaram sua bagagem de mão e seguiram as instruções da tripulação. Isso provavelmente foi um grande fator para o êxito dessa evacuação. Então,
Eu realmente quero esclarecer e enfatizar que se você se encontrar na improvável situação de ter que evacuar uma aeronave, não leve sua bagagem de mão com você. Fazer isso, somado ao possível pânico e confusão, poderia levar a saídas bloqueadas e uma evacuação mais lenta do que o necessário, fazendo com que as pessoas sucumbissem à inalação de fumaça ou a um possível incêndio. Sem mencionar que a bagagem com bordas e cantos afiados poderia danificar os escorregadores de emergência, desabilitando-os para outros passageiros. No acidente da Japan Airlines, todos os passageiros evacuaram, mas a evacuação levou mais tempo do que o necessário. Na verdade, demorou 8 minutos antes da primeira saída de emergência ser ativada e a tripulação só conseguiu usar 3 das 8 disponíveis. Essas eram as duas saídas dianteiras L1 e R1, além da saída traseira esquerda L4. A aeronave ficou com o nariz para baixo, impedindo os passageiros de pularem e deslizarem pelas escorregadeiras frontais, atrasando ainda mais a evacuação. Mas, apesar de tudo isso, todos conseguiram sair em segurança e, novamente, isso provavelmente se deve às instruções claras da tripulação de cabine, bem como à maneira como os passageiros responderam a essas instruções. Então, para recapitular, sentar no corredor perto de uma saída de emergência pode ajudá-lo a sair mais rápido. E uma coisa que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem é verificar onde está a saída mais próxima antes mesmo de se sentarem. Nós, humanos, somos essencialmente animais. E por isso, tendemos a querer sair pelo mesmo caminho que usamos para entrar. Mas raramente essa é a melhor opção. Então, da próxima vez que você se sentar, dê uma rápida olhada ao seu redor e faça um plano mental de qual saída você usará caso seja necessário. Além disso, conte o número de encostos de assentos que você precisa passar para chegar à saída. Assim mesmo na escuridão ou fumaça, você ainda conseguirá encontrá-la. Agora, a instrução pré-voo da tripulação sempre menciona isso, mas infelizmente a maioria das pessoas não presta atenção. Então, este vídeo foi apenas uma grande preparação para responder a pergunta feita bem no início. Vale a pena realmente pensar sobre qual assento é o mais seguro? Bem, não realmente. Hoje, e nos últimos 30 anos ou mais, temos voado com aeronaves de terceira e quarta geração. E isso, combinado com procedimentos avançados, auxílios técnicos, regras e regulamentos, fez com que voar hoje se tornasse incrivelmente seguro e ainda está melhorando. Então, na realidade, o assento que você escolhe terá muito pouco impacto na sua segurança. Os assentos em voos de companhias aéreas estabelecidas provavelmente são muito mais seguros que os assentos do carro ou ônibus que te levou ao aeroporto. Para ilustrar, vejamos alguns dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo. Dos 37 milhões e 700 mil voos em 2023, houve apenas um acidente fatal registrado. Apenas um. E isso significa que, estatisticamente, a pessoa média teria que pegar um voo todos os dias durante 103.239 anos antes de vivenciar um acidente fatal. E isso finalmente nos leva à pergunta que fiz logo no início deste vídeo. Lembra quanto tempo levaria para eu chegar a um acidente fatal no Mentor Pilot se eu cobrisse todos os voos? Bem, de acordo com meus cálculos, levaria cerca de 200 mil anos antes que eu chegasse ao primeiro voo que teve um acidente fatal. Isso provavelmente deixaria o canal do YouTube bem monótono. Quando cubro incidentes e acidentes no canal Mentor Pilot, pode parecer que estão acontecendo constantemente, mas isso está longe da verdade. Esses vídeos, na verdade, contribuem para a segurança da aviação, pois a indústria sempre compartilha publicamente suas descobertas. E ao fazer isso, aprendemos com cada erro que é cometido. Por isso, cada voo que você faz é um pouco mais seguro que o anterior. Ouvir histórias sobre incidentes ou quase acidentes faz parte do trabalho de segurança, e é um sinal de uma cultura de segurança saudável. É quando você não ouve nada que deve realmente começar a se preocupar. Em resumo, escolha uma companhia aérea confiável e com bons padrões. Escolha um assento com o nível de conforto desejado. Mas sempre ouça as instruções de segurança da tripulação. E, finalmente, haja profissionalmente. Mesmo como passageiro, isso é potencialmente importante e muito apreciado pela tripulação.
Agora, esse é meu melhor conselho para você e também como eu sempre vou como passageiro. Mas você tem alguma pergunta sobre este tópico ou quer que eu aborde algo diferente? Conte para mim nos comentários aqui embaixo e deixe um like enquanto estiver por lá. Se você quiser apoiar o trabalho que minha equipe e eu fazemos, participar de hangouts ao vivo, prévias de vídeos e muito mais, considere se juntar à minha equipe no Patreon. Você pode presentear alguém com uma associação se achar que a pessoa vai gostar. Basta ir para patreon.com, junte-se ao Mentor Pilot e confira. Tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja. Assista aos vídeos a seguir e até a próxima.